Acima nos céus mora aquele que é digno. Desde o princípio ele foi, ele é e será. Em seu reino governa o amor, a misericórdia e também o perdão. Como eu te amo, meu Deus. Minhas reverências, minha eterna gratidão. Todos os aplausos ofereço somente a ti. Teu amor é incondicional, sem limites é a sua bondade, sua paciência. A nada eu posso comparar. Meu Deus, eu te louvo, eu te exalto. Eu sei que as provas fazem parte do teu ensinar. Te adoro, eu celebro, pois não há no mundo alguém como tu. Deus, podem cair em os montes, pode o céu desabar, acima de ti eu serei uma rocha. Nada poderá me abalar, me abalar. Meu Deus, eu te louvo, eu te exalto. Eu sei que as provas fazem parte do teu ensinar. Te adoro, eu celebro, pois não há no mundo alguém como tu. Deus, meu Deus. Joel Alves e Maricele hoje aqui no Conexão. Agora sim a música. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão. No terceiro bloco eles cantam mais. Tema de hoje no Conexão, estamos falando sobre o poder legislativo. O que é isso, como funciona? O professor e cientista político Afonso está aqui com a gente hoje. Pode participar e interagir em nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Twitter também. Chapolin está ali a postos para ler a sua pergunta e tirar a sua dúvida aqui hoje. Agora, professor, temos uma dúvida. Como que são escolhidos os representantes desse poder? Não, na verdade é a seguinte, é outra pergunta. Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode representar a sociedade no poder legislativo? Sim, desde que essa pessoa faça parte de uma agremiação política, porque para que você viabilize a candidatura, você tem que estar vinculado a um partido. E ela seja fiel depositária de uma quantidade relativa de votos, ela pode cumprir o papel dessa representação. Porque, na verdade, quando nós pensamos, agora nós estamos falando do legislativo estadual e federal, que é o que vai estar sendo escolhido nessas eleições. Então, como é que você descobre lá quantos votos o parlamentar precisa para se eleger, né? Cada partido vai ter um coeficiente eleitoral, uma determinada quantidade de votos, somado todos os candidatos daquele partido, aí diz lá quantos candidatos o partido tal vai eleger. Então, se o partido A lá ele tiver um conjunto de votos para eleger 5 deputados, os 5 mais votados daquela legenda viram deputados, né? Mas é sempre através do voto popular. Né? Essa pessoa ela tem que conseguir uma quantidade de votos. Agora,
muitas vezes, né, os jovens, como são bem antenados, bem informados, eles sabem, até porque nas manifestações de junho do ano passado esse assunto surgiu com muita força, se fala muito da reforma política, né? E aí, dialogando mais particularmente com o Joel, até para acalmar algumas inquietações dele, né, Joel? A reforma política ela é fundamental por isso, porque nós temos uma estrutura política que, além de produzir um pouco essa insatisfação, né, essa desconfiança que a gente tem em relação ao universo político, nós promovemos, em função da forma como que essa estrutura política está organizada, algumas coisas que são muito estranhas. Então, por exemplo, muitas vezes você tem uma pessoa muito popular no partido, que recebe uma quantidade muito grande de votos, ela ajuda a eleger um monte de outras pessoas que muitas vezes não têm muitos votos. E a gente teve, né, alguns exemplos aí na última eleição. Tem um exemplo muito claro, e aí esse a gente pode falar porque ele é mais passado, né? Tinha o Enéas Carneiro, que foi candidato a presidente algumas vezes, e ele foi candidato a deputado pelo estado de São Paulo, e ele teve, na época, acho que 1.200.000 votos. Ele puxou uma bancada, se não me engano, de 6 parlamentares da legenda dele. O parlamentar que se elegeu com menos votos tinha menos de 100 votos. Olha só. E num estado que muitas vezes o candidato tem 80.000 votos e não consegue se eleger. Acho que a gente ganhava, hein, Luciana? Pois é, a família, só juntar a família lá. Agora, professor, como que você avalia o jovem no contexto do poder parlamentar? O jovem se envolve, tem muitos jovens se candidatando para atuar como vereador, como deputado? Como que você avalia esse contexto? Olha, tem aumentado muito o número de jovens que se candidatam, tem aumentado muito o número de jovens que se envolvem com a política partidária. Não é raro, ou seja, é muito comum que as legendas tenham, né, o segmento jovem lá, mas é preciso que participem mais. Que é a mesma coisa que a gente fala em relação às mulheres, né? As mulheres são mais da metade do eleitorado brasileiro. Não é muito legal quando você olha a representação feminina nas diferentes câmaras legislativas, né? A participação da mulher ainda ela é tímida. É tímida, né? Mas está aumentando, né? E eu acho que é fundamental que a gente vá quebrando esses paradigmas, né? Que o jovem participe mais, que ele traga a sua juventude, as suas ideias, né? Que ele coloque para fora o que ele está vendo, como é que ele está vendo, o que ele precisa. Por quê? Porque o jovem não precisa que ninguém fale por ele. O jovem tem plenas condições de falar por si mesmo. A gente até viu ano passado, né, naquele movimento, vem para a rua e tal. É claro, tirando algumas situações de violência que eu acho que não vem ao caso, mas eu lembro que tinha algumas petições, né, um clamor público pela reforma política, e tinha alguns pontos que foram colocados até para o poder que governa o nosso Brasil, e é claro, né, alguma dessas petições, elas já foram até algumas votadas e outras estão em processo de votação. Então, nesse processo, Afonso, eu até vejo que o jovem ele pode participar, né, ativamente, ele não precisa nem ser vinculado a um partido político, porque tem uma voz muito forte. A gente viu isso também em 90 e pouco, quando teve o impeachment, né, também. 92, né? 92, que o poder vindo das ruas, da população, mesmo não estando vinculado ao partido político. Então, acho que essa é a força que o jovem tem, né? Principalmente hoje com as redes sociais e tal. Isso que o Chapolin fala é muito importante mesmo, porque você não participa politicamente só tendo um mandato, né? Por exemplo, tem uma lei muito importante que foi aprovada recentemente no país, que é a lei do Ficha Limpa, né, que proíbe a candidatura de pessoas que tenham problemas na justiça, que estejam condenados já por algum colegiado, e essa lei nasceu no povo. Sim, sim. Né? Ela foi objeto de um abaixo-assinado pelo país afora, que recolheu milhões de assinaturas. O projeto foi enviado para o Congresso, os parlamentares tiveram que discutir, porque a democracia abre também essas possibilidades, e hoje nós temos essa lei aprovada, que é uma lei que ajuda a melhorar um pouquinho isso tudo que nós estamos falando aqui, que nós estamos discutindo, que nós estamos avaliando, né? Agora, é fundamental que a gente participe.
né? É aquilo que eu falei, quanto mais a gente se distancia, né, mais a política vira um balcão de negócio. A gente tem que estar perto para não deixar que isso aconteça. O povo tem que estar perto, né? Tem, com certeza. Agora, professor, recebemos aqui agora no nosso segundo bloco também o Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo à Conexão. Tudo bem? Certo. O Guilherme, Boa noite, ele é todo mundo. estagiário da Câmara Municipal aqui de Jacareí. Guilherme, você sempre se interessou por política? Bom, sempre. Eu acho que desde bem jovem, assim, eu já tinha essa participação, essa vontade de fazer, essa vontade de mudar, de participar de alguma forma. E já participei de alguns movimentos, né? Já sempre, de algum jeitinho, eu estava envolvido tanto na escola, em alguma liderança. Eu sempre estava... Eu gosto muito disso, né? Mas eu nunca... Já pensei, tinha pessoas que queriam que eu participasse e tudo mais. E eu ia observando, né? Eu não achava que estava na hora de entrar na política. Eu já tenho 18 anos, então, se eu quisesse, eu já poderia participar, e, como qualquer cidadão. Só que eu acabei chegando na Câmara por um outro caminho. E agora as coisas acabam se encontrando, né? Porque é legal você participar de quem fiscaliza o que acontece na sua cidade, de quem cria as leis da sua cidade. Então eu entrei como estagiário, né, de comunicação, só que a gente acaba convivendo, né, o dia a dia dos políticos, o dia a dia da Câmara Municipal, né, porque a Câmara Municipal não é feita só de políticos. Tem pessoas que trabalham nos setores administrativos, tem pessoas que... tem diversos profissionais ali que também participam dessa administração da nossa cidade. Então é muito Agora o Guilherme, prazeroso. ele traz uma situação diferente, porque assim, a maioria das pessoas que não tem tanto conhecimento direto, assim, com um poder, né, como é o caso o seu caso no Poder Legislativo, criam uma versão da política por conta das notícias que acompanha na mídia. Né? Tipo, é muita corrupção, não quero. Você tem uma relação diferente, você tem uma proximidade, você convive com os políticos. Como que você avalia, assim, esse contexto? Você vê as notícias, né, de corrupção e você convive com os políticos também. É diferente? Você avalia que, assim, não, às vezes a mídia potencializa um pouco, não é exatamente assim. Como que você avalia essa situação? Eu acho... Assim, as pessoas são muito equivocadas em muitos momentos, sabe? Infelizmente, a imagem do político tem, assim, essa carga negativa, né? Essa carga que todo político é corrupto, que todo político é ladrão, que não faz a coisa certa. E as pessoas reclamam, né? O cidadão reclama, tem esse direito de reclamar. Só que eu acho que, talvez, reclamam demais, sabe? Até depois desse jogo do Brasil, eu acabei desabafando no Facebook e estava falando que as pessoas adoram reclamar, sabe? E aproveitam de certas situações para falar um monte, né? Para criticar. O ano passado a gente viu muito bem isso. As pessoas saíram na rua reclamando, uma reclamação em massa, uma reclamação que tinha força, né? Os jovens, não só jovens, se organizaram, entre aspas, estavam na rua, mas não estavam organizados. Eu acho que faltou objetivo e tudo mais. Só que tem uma coisa que isso acho que é diretamente ligado aos jovens, que é a participação. Não adianta a gente reclamar se a gente não participa. Não adianta a gente reclamar por uma coisa que a gente não vê, por uma coisa que a gente não está ali no dia a dia para ver, né? De repente, sabe? tem gente que nem sabe que pode participar de sessões, né? Não, exatamente, exatamente. A gente vê muita gente reclamando, tem leis que são aprovadas e depois de uma semana, 2 semanas tem aquela manifestação, para tudo, bardenada, baixo-assinado. Só que calma aí, aquela lei já foi aprovada há 2 semanas atrás, 1 semana atrás. Cadê as pessoas participando ali com os políticos? Cadê as pessoas fiscalizando no dia da votação? Não aparece as pessoas, sabe? E aí que tá, até a TV Câmara de Jacareí, algumas câmaras hoje já têm esse veículo, é bom porque as pessoas de casa podem participar. Podem acompanhar o que está sendo... Exatamente. E não adianta você só... acompanhar e ficar quieto. A gente tem que participar, sabe? Tem que levar nossos conselhos, tem que ter voz ativa. Porque com voz ativa a gente pode reclamar. Agora, a pergunta que fica aí, até eu gostaria que o Afonso pudesse assim, dar um parecer pra gente, que é o seguinte: muitas vezes eu percebo muito que nesse processo de petição e do que a população deseja, tem que ser muito no grito, né? Não existe... Daí o que eu quero saber é o seguinte: existe alguma maneira, a população tem algum poder sobre esse poder legislativo que não seja pelo grito ou que não seja vinculado a algum partido?
Não, fundamentalmente, o grande poder que nós exercemos sobre os poderes legislativos, né, é o voto. É o voto, né? Agora, como eu disse, o voto ele tem que ser uma decorrência de um processo anterior em que você está avaliando o desempenho dessa pessoa, que interesses que eles estão ligados, etc. e tal. E hoje a sociedade já tem bastante mecanismo para fazer isso. Você, pelo Brasil todo, você tem inúmeras ONGs que fazem um acompanhamento cotidiano do que aquela Casa Legislativa está aprovando, que volta e meia você tem a denúncia, os projetos mais importantes que foram votados na Câmara Municipal tal, foi nome de rua, né? E aí cabe a gente refletir, vem cá, nós elegemos um vereador para ficar lá dando nome de rua, ou nós elegemos um vereador para que ele tome conta dos problemas da cidade? Até porque, por exemplo, no caso da Câmara Municipal, é o poder que está mais perto da gente, né? Muito próximo. Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, né? E eu convido a todos os jovens a refletir sobre isso, nós, ao mesmo tempo que o jovem ele tem anseio de participação, é fundamental que as instituições também criem os canais para que essa participação se dê, né? Uma das coisas que os jovens reclamaram muito em junho do ano passado é isso, essa falta de interlocução. Nós tivemos o fenômeno dos rolezinhos, por exemplo, em São Paulo, né? Que ficou nítido isso. Você tem toda uma juventude querendo se expressar, querendo fazer um monte de coisa. Mas que está dispersa, né? E não tem canal, não tem interlocução, né? Então, isso é uma coisa muito complicada. E a outra coisa que eu acho que é fundamental a gente pensar é o seguinte, eu costumo falar muito isso quando eu discuto com meus alunos, quando eu discuto com as pessoas com quem eu tenho oportunidade de conversar. Nós costumamos olhar para o Congresso, para as Assembleias Legislativas, para a Câmara dos Vereadores e falar bem assim, um bando de político corrupto que não presta. Só que a gente tem que fazer o seguinte exercício. Como é que está a nossa sociedade hoje? Como que nós nos Como que as pessoas se comportam? Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas respeitam a vaga do idoso, a vaga do deficiente. Nós estamos numa sociedade que ninguém dá caixinha para o guarda para ser multado, né? Porque muitas vezes o cidadão fica lá indignado com a notícia de desvio de verba de tal lugar e no outro dia ele é pego lá a 130 por hora no carro e para não ser multado ele dá R$20 para o guarda e ele acha que aquilo não é corrupção. Corrupção. Eu costumo dizer que a gente... as pessoas reclamam, né? Vai por esse caminho, só que a gente tem que começar dentro da nossa casa, porque as pessoas que estão ali são representantes nossos, nós que os colocamos ali, e eles são um reflexo da sociedade em que vivemos. E eles saíram da sociedade, né? Eles não vieram de outro Eles são planeta. cidadão como todos nós, e é um reflexo... Eu costumo inclusive, brincar e falar bem assim, olha, se eu olhasse para o Congresso Nacional e visse lá um monte de homens e mulheres, todos probos, né? Honestos, preocupados com o bem comum e o bem público, aí eu ia estranhar. Eu falar, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Porque nós não somos assim. Então, nós também precisamos melhorar a nossa conduta cotidiana, até para que a gente possa exigir dos outros, né, que eles também façam isso. A gente tem que parar de pensar no voto como algo que permite a você uma troca de interesse imediato. Porque isso não resolve o teu problema. Porque o seu problema, enquanto cidadão, é o problema de todos os outros, as outras pessoas que fazem parte da mesma sociedade. Você não resolve individualmente. Não dá para falar bem assim, cada um por si. Não, nós fazemos parte de uma sociedade. Muito bom, a discussão está ficando boa, Chapolin. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais discussão aqui com o cientista político e professor Afonso. O Guilherme está aqui com a gente também, estagiário e representante aí da Câmara Jovem, um projeto que a Câmara desenvolve. Daqui a pouquinho você vai conhecer um pouco mais. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta.